Olha só, gente, como eu falei para vocês, uma das entrevistas do nosso programa hoje é com um profissional, um artista, que eu admiro muito pela jornada dele, mas essencialmente pela arte dele, profissionalmente como ele se posiciona hoje. É o Santídio Pereira. Aos 8 anos, ele que nasceu no Piauí, começou a se aventurar no campo das artes, muito cedo, né? E aí ele percorreu o universo da xilogravura, que eu sou mega apaixonada, acho super difícil, muito elaborado. E aí, através das cores, imagens e sensações, ele começou a resgatar memórias afetivas. Aí, assim, é mais uma forma de eu me apaixonar, e a maioria das pessoas que conhecem o trabalho do Santídio Pereira gostar do trabalho dele, porque ele foi por um viés que não tem como apresentar verdades, né? E é por isso que ele é hoje o artista que ele é. Então, assim, ele começou por essa questão das memórias afetivas, depois ele começou a explorar elementos da natureza, as bromélias, os pássaros, tudo que orbitava em torno do universo dele ainda por aqui. Ele nasceu em Isaías Coelho, aqui no Piauí, e aí o fazer artístico, ou se projetar, ou se identificar, essa simbiose com a arte do Santídio Pereira veio desde criança. A partir daqui eu vou dar uma pausa, porque é ele mesmo quem vai contar a própria história, mas queria dizer que é uma honra, uma alegria entrevistar o Santídio. Eu conheço e acompanho o trabalho dele, sou muito apaixonada por tudo isso que eu falei com vocês aqui agora e por tudo isso que vocês vão ver que ele realmente traz através da arte dele. Então, Santídio, super obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada pelo teu tempo. Eu queria mesmo quando você viesse ao Piauí te entrevistar, mas nunca dá certo, é uma agenda sempre muito corrida a tua. Já até me ofereci para te hospedar, mas assim, o importante é que a gente está falando aqui hoje, né? E que essa fala... Você está me ouvindo ainda, Santídio? Tá ouvindo, né? Alguém me ajuda só aqui, a gente vai continuar a entrevista aqui, deixa eu só ajudar aqui, que apareceu uma notificação que eu não consigo identificar. Pronto. Então, ok, já consegui identificar. Então, assim, é uma alegria estar falando com você, muito obrigada. Então, eu queria que você se apresentasse do seu jeito, porque eu fiz do meu jeito, mas a gente queria saber mais sobre o teu trabalho, da tua jornada, dessa infância até onde você está. Muita coisa aconteceu. E o que aconteceu? Em que página você está hoje? Bem-vindo ao Falando Nisso. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, falar que é uma alegria poder estar conversando com vocês, contando a minha própria história. Eu nasci, como você bem disse, no interior da cidade de Isaías Coelho, na zona rural. Lá eu passei a minha primeira infância, junto com meu bisavô. Então, na primeira infância, eu nadava no rio, comia manga no pé e tinha um contato muito verdadeiro com a natureza, com essa natureza do bioma da Caatinga, que é o ambiente onde eu nasci, né? Com 6 ou 7 anos de idade, eu vim para São Paulo, estou aqui até hoje, né? Tenho 26 anos. Chegando aqui em São Paulo, eu entrei em uma ONG chamada Instituto Acaia, e lá é onde eu começo a experimentar os procedimentos que a gente chama de procedimentos artísticos. Por exemplo, eu comecei fazendo marcenaria no Instituto Acaia, depois fiz aulas de desenho, depois aulas de pintura, depois aulas de animação, até o momento que eu encontrei a xilogravura também no Instituto Acaia. E fui orientado por um professor de muita qualidade, um grande artista que eu admiro muito, que é o Fabrício Lopes. No Acaia, entrei também em um grupo chamado Chilo Ceasa, um grupo que eu sou participante até hoje, um grupo de jovens artistas que desenvolvia atividades ali no Acaia e que também fazia o seu trabalho circular em coletivo. O trabalho ele começa a circular ali por intermédio do Chilo Ceasa, depois por editais, até o momento que eu entro em uma galeria que é muito boa, uma galeria muito profissional aqui de São Paulo, chamada Galeria Estação. No momento que eu entro nessa galeria, são abertos outros horizontes para a circulação do trabalho. Como, por exemplo, eu mostrava os trabalhos aqui em São Paulo e, sobretudo, na região aqui do Sudeste. Quando eu entrei na Galeria Estação, os trabalhos começaram a circular por outras geografias, como, por exemplo, eu fui para Nova York, o trabalho também foi, eu fui para Costa Rica, depois fui para a França, depois o trabalho foi para Xangai,
agora o trabalho volta novamente para a França, para Paris, uma outra vez, mas tudo isso porque, é claro, a gente se dedica no trabalho, é um trabalho que eu acho que é sincero, assim, é um trabalho que é feito de coração, e também existem os mecanismos que facilitam a circulação. Então, essa galeria que eu entrei é muito boa, é muito profissional e me ajuda nessa caminhada. Ela ajuda que o trabalho possa circular por geografias que antes eu não imaginava que eles poderiam estar circulando agora. E você tem, eu estava olhando aí, você estava fazendo essa viagem geográfica, né? E aí eu pensando nas exposições individuais, né? A tua primeira exposição individual foi em 2016, cores em preto e branco, já em São Paulo, na Galeria Estação. Aí você expôs muito em São Paulo em anos seguidos, né? 18, 19, 22, 23, mas não só em São Paulo, como em Nova York, Entre Dois Céus, né, na BX Galeria, em 2019, em Nova York, né? E aí depois você foi para a Galeria Estação, volta para a Expo em São Paulo e depois você foi para o Uruguai. Só que quando a gente vai para o universo das exposições coletivas, é impossível dizer todos os lugares, porque assim, tem de tudo, né? Tem inclusive uma exposição na China, né? Você expôs na China, né? Tree, na Power Station of Art, em Xangai, na China, aí São Paulo, aí Estados Unidos de novo, aí Petrópolis, Milão, na Itália, né? Que foi agora, só agora em 2023 você expôs em Milão, na Itália, no Sesc Belenzinho, em São Paulo, na Serra da Capivara, que a gente nem sabe onde é, né? Ah, Mas a exposição foi Pedra Viva, Serra da Capivara, o grande legado de Nieg Dom. Ele expôs no MUB, tá, gente? Tava tirando onda aqui. No Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia, também em São Paulo. Mas, assim, você viajou o Brasil e expôs nas galerias mais importantes, né, no sentido de projetar e de tornar conhecido o seu trabalho. Aí, além disso, teve a questão, antes de passar para os prêmios, eu queria saber, tem algum lugar que você gostaria de expor o teu trabalho e que você ainda não foi, coletivo ou individualmente, Santídio? eu acho que tem um lugar que eu sempre quis expor, que é um lugar muito importante, que eu admiro muito, que é a Fundação Iberê Camargo. Eu tinha esse desejo de expor lá e, felizmente, eu consegui fazer uma exposição individual na Fundação Iberê Camargo. Agora, na minha perspectiva, eu acho que se tivesse algum lugar do Nordeste que tivesse aberto ao trabalho, eu acho que seria uma grande Você nunca felicidade. expôs em Teresina, no Piauí, você nunca expôs no estado? Eu nunca expus no Nordeste. Mas eu nunca participei de uma exposição no Nordeste do Nada. Brasil. Acredito que não, salvo engano da memória, acredito que eu nunca participei de uma exposição no Nordeste do Brasil. Só se foi sem a tua autorização, né? Sem o teu conhecimento, né? Mas, assim, é incrível, porque, assim, você está atuando com exposições desde 2018. Então, tem que ter uma exposição tua no teu estado, nesse Não ponto sei, é de você que está partida, dizendo. né? Mas não tem, você está dizendo que você não expôs em lugar nenhum do Nordeste, Se né? me convidarem, eu vou. A gente tem que articular isso. Aí a gente vai para os prêmios. Bolsas e residências. Você teve residência artística Caatinga, Piauí, Brasil, o prêmio PISA, em Paris, na França, o projeto Pantanal, agora, no Mato Grosso do Sul, o Caiçá, residência artística, na praia de Boiçucanga, em São Sebastião, do Brasil, e também nos Estados Unidos, na NXB, ou Annex B, residência artística, em Nova York, nos Estados Unidos. Assim, você é reconhecido nacionalmente e internacionalmente. Esses prêmios, eles foram um marcador importante para você, imagino, né? Eu acho que, além dos prêmios, as idas para esses lugares foram muito importantes para a minha formação como ser humano e, sobretudo, para a minha formação como artista. Por intermédio desses prêmios, eu pude conhecer os biomas do Brasil. Por exemplo, eu fui para o Pantanal e é uma grande riqueza nossa, esse bioma, é uma lindeza. Eu fui para Caatinga também e vi as belezas da Caatinga, em Boiçucanga, na Mata Atlântica, outra coisa escandalosa de lindo.
Quando eu fui para Nova York, eu pude ver um bioma um tanto diferente e uma outra luz que não é a luz tropical. Então, todos esses prêmios possibilitaram lugares que me ajudaram muito na minha formação como artista e lugares que me cativaram. A natureza de cada lugar me cativou e o que eu presenciei nesses lugares eu tento fazer uma tradução agora, assim. Então, essas bromélias que eu venho expondo são memórias desses lugares incríveis que eu visitei. São memórias das riquezas naturais do Brasil ou dos lugares por onde eu passei. É uma tentativa de elogio das belezas naturais desses lugares. E o Brasil, como a gente bem sabe, é muito, muito lindo. E Nova York, Paris, inclusive agora eu vou fazer uma residência na Inglaterra, que acredito que vai ser uma experiência muito rica, porque é uma outra luz, um outro sol, um outro tipo de vegetação. Então, o fato de ir para a Inglaterra, nessa residência futura, vai me ajudar a enxergar o Brasil ainda de uma outra maneira, que eu acho que enriquece, né? Quando a gente tem um paralelo, uma base, quando a gente tem um repertório maior de vivências, eu acho que isso amplia a nossa visão de mundo. Então, esses prêmios fizeram com que eu ampliasse a minha visão de mundo e com que eu fosse cativado e continuasse desenvolvendo esses trabalhos que eu gosto, que eu acho que são interessantes para mim e que eu acho também que reverbera no coletivo. Agora, interessante, você falou nos biomas, na Caatinga, e você falou de memórias. O que você tem retratado do teu estado, no teu trabalho, são essas memórias, né? Porque para vir para cá e fazer tipo uma residência no teu estado, que tem um sol ou dois para cada pessoa e que a luz, ela não é abundante, ela cega. E aí isso me remete... Primeiro eu queria que você comentasse isso, o fato que eu sei que você vem visitar a tua família. Teu avô ainda é vivo? Meu bisavô, com quem eu passei a primeira infância, ele faleceu ano passado. Mas eu sempre ia constantemente visitar ele e também ser cativado pelas belezas da Quando Caatinga. você vem aqui, você ainda costuma vir muito, né? Mesmo sem o seu bisavô, você consegue produzir artisticamente? Então, a Caatinga, para mim, é um lugar muito, muito especial. Para você ter ideia, e as residências artísticas são ambientes de formação muito importantes para mim. De tal forma que eu passei por muitas residências, eu acho, na minha formação como artista, e achei isso tão importante que eu criei uma residência na Caatinga. Então, tem uma casa, quarto, um cavalo, um ambiente todo proporcionado para receber artistas de diferentes lugares do Brasil para verem as nossas belezas, que é as belezas da Caatinga. Então, eu estou no Piauí, assim, 3 vezes por ano, porque é um lugar, como eu falei, me cativa, é importante para mim, mas também porque eu sou o caseiro desse espaço. Então, eu recebo as pessoas de forma totalmente gratuita para enxergarem, para verem as belezas da Caatinga. Porque existe uma visão de que a Caatinga é seca, é infértil, é morta, mas só tem essa visão quem verdadeiramente não nasceu na Caatinga. Porque a Caatinga do Baixão, no sentido de relevo, é uma caatinga muito fértil. Lá se planta o arroz, o milho, o feijão, tem muita fartura, tem um verde exuberante. A Caatinga da Malhada tem outra relação, a Caatinga da Chapada, essa Caatinga que ainda tem uma coisa de selvagem. Eu estou exagerando um pouco porque o homem passou destruindo quase tudo, mas tem uma coisa, tem manadas de caititu, tem animais, tem uma flora e uma fauna belíssima. Então, eu que fui cativado por esse lugar me ajudou a trabalhar. Eu tenho vontade de proporcionar isso para que outros artistas possam vivenciar essas belezas incríveis, tanto naturais quanto culturais, porque a cultura, a velocidade da fala, a relação do ser humano com a natureza é uma coisa muito linda e é um grande privilégio para mim poder possibilitar que as pessoas possam enxergar as caatingas no plural e não no singular. E você falou uma coisa que eu vou pegar emprestado e vou adotar para a vida, que você disse que você é caseiro desse lugar. E eu gosto quando você fala assim, com essa naturalidade e essa apropriação devida. E aí eu te pergunto, quando você está falando, por exemplo, é a primeira vez que eu entrevisto muitos artistas, mas você fala com
com uma clareza, quando você diz assim, a luz da França, a luz dos Estados Unidos, o processo de iluminação que você fica falando do teu processo de criação é muito bacana. E aí eu vou te fazer uma pergunta. A gente vive um momento muito delicado de meio ambiente, né? Onde as temperaturas já estão na casa de 1,5 grau a mais, e todas as pesquisas mostram que a gente pode chegar numa escala catastrófica a mais 2,6 graus. Né? E aí, quando a gente fala de luz, de natureza, de exposição, e você é uma pessoa muito conectada organicamente dentro do teu processo criativo à natureza, você fala com muita propriedade, como caseiro desses lugares, dos quais você nasceu, ou que você se torna proprietário dentro do teu processo criativo, mundo afora. O que você pensa sobre o que a gente está vivendo em relação ao meio ambiente? Você que é um embaixador, um intérprete artístico disso. Eu acho... É uma pergunta que exige uma grande reflexão, talvez o tempo seja um tanto curto para a gente comentar sobre isso, mas eu acho que alguma coisa deu errado. Assim, na humanidade, alguma coisa deu errado. E uma das coisas que deram errado, ao meu ver, é perceber, é achar que a gente não é natureza. É achar que a natureza não é importante para o ser humano. Então, isso é uma visão muito, muito complicada, porque quando a gente se reconhecer como natureza, eu acho que é um grande passo. Quando a gente reconhecer que a natureza é importante para a gente, que nós somos natureza e que sem ela a gente não consegue sobreviver, eu acho que é um grande avanço para a humanidade, sabe? É assustador o que a gente vem vendo no Pantanal, que estava sendo queimado, está sendo queimado agora. É assustador a destruição da Caatinga. Você vive aí, eu vivo aí. É um horror. A destruição da Mata Atlântica e dos grandes biomas do Brasil, dos pequenos biomas do Brasil, porque a destruição ela se dá na Amazônia, que é muito importante, mas se dá na Caatinga. Ela se dá no Pantanal, ela se dá no Cerrado, ela se dá na Mata Atlântica. Então, a gente fala muito de Amazônia, eu acho muito importante a gente falar, porque é um dos biomas mais importantes da humanidade, mas a Caatinga também é muito importante. O Cerrado a gente não pode esquecer, desses que parecem serem biomas pequenos e não tão importantes quanto a Amazônia, mas que, na verdade, são tão importantes quantos. Então, fazer um elogio das belezas desses lugares é de tal modo jogar luz ou fazer um recorte para que as pessoas percebam que isso é importante para a gente como ser humano e como humanidade, né? Então, a partir do momento que a gente acha que quando uma graminha nasce no asfalto, isso é uma sujeira, ou quando uma árvore nasce no quintal, você tem que cortar, existe um problema na humanidade, sabe? Um problema cultural, que não é cultural aqui do Brasil, mas é cultural do mundo, é uma cultura mundial, que está entendendo a natureza de um jeito completamente diferente, eu acho, sabe? Então... Eu acho muito bacana. Eu acho muito bacana você ser esse artista ativista, né? Assim, não tem como ser diferente. Eu sei que você vai dizer isso, não tem como ser diferente. Mas para você talvez seja natural. Para a gente ver isso em você é um presente. Entende assim? Porque é o que a gente precisa de mais vozes em todas as áreas falando sobre isso. E você fala com muita propriedade. E aí eu queria retomar, só para a gente já ir caminhando para o nosso final de entrevista, infelizmente, que você tem coleções públicas na Pinacoteca do Estado de São Paulo, Coleção Cisneiro em Nova York, Museu de Arte do Rio, no Mar, né? Fundação Cartier para Arte Contemporânea, em Paris, na França, publicações selecionadas que começou... em São Paulo, em 2016, depois em 2018 no livro Arte Popular Brasileira, Olhares Contemporâneos, depois Bom Criolo, do Adolfo Caminha, pela editora Toda a Vida, a Estilo, Corpo e Paisagem, né, pelo Sesc São Paulo, em 2019, em 2021 o Trees, na Fondation Cartier, é uma mistura de inglês com francês aqui, Pour l'Arte Contemporaine.
e o Power Station of Art, a editora Xangai, né, na China, e também em 2022 pela Botânica Galeria. A gente percebe a diversidade do alcance do teu trabalho a partir do perfil dessas galerias no Brasil e mundo afora. E em 2023 na Siamo Floresta, que eu acabei de mencionar, que foi em Milão também. Então, assim, são publicações selecionadas que teu trabalho faz parte dela. Então, assim, já é uma marca... porque antes, quando a gente falava de marcas globais, a gente falava de repercussão global. Hoje as marcas globais, elas passam por outras verticais. É a potência, né? Tem a potência e tem a influência, mas o teu trabalho é muito potente. Por isso que a gente quis te trazer aqui, dizendo que eu fico constrangida como piauiense, que o Piauí nunca fez essa exposição. Me sinto quase obrigada como jornalista e promotora do meu estado, do nosso estado, de não ter você aqui, e fico me dizendo o que eu vou fazer quanto a isso. Porque você precisa vir aqui, expor aqui. Não, iremos, estamos... Hashtag vem. Para mostrar, para nós pois hashtag quero exposição do Santídio Pereira no Piauí. Tem que ser um hashtag bem grande mesmo, um outdoor. Seria uma grande felicidade para mim poder voltar para casa e poder mostrar a minha visão da minha própria casa e dos lugares por onde eu passei. Acho que... Mas você falou de um artista que, de certo modo, parece ativista. Eu queria dizer que não é um ativismo incisivo, mas o trabalho que eu faço é um trabalho que eu sinto necessidade. Como ser humano, eu sinto necessidade de ter essa natureza perto de mim. E não é um sentimento só de Santídio, é um sentimento coletivo, eu acho. Mas os trabalhos são feitos para mim. Se eu faço uma planta, porque eu tenho ausência dessa planta e quero essa planta perto de mim. Mas eu entendi em um certo momento que não é um desejo só meu, é um desejo coletivo. Então, quando eu quero uma planta para mim, você também quer, o fulano, Beltrano, e isso é um consciente e um desejo coletivo. Mas, de certo modo, tem isso, é uma vontade de mostrar as nossas belezas, que a gente pode nomear a nossa maneira. Cara, e você só tem 26 anos, né? Você é novão ainda, tem muita coisa para acontecer. O lugar que você está é o teu ateliê em São Paulo, onde tem as bromélias aí? É isso, esse é o espaço onde eu trabalho aqui em São Paulo. É um lugar muito bonito, eu acho. Sim, lindo. Adorei que você nos recebeu aí no seu ateliê. Santídio Pereira, uma honra conversar com você. É uma alegria saber que a gente tem vozes do Piauí e do Brasil, mundo afora, que são tão relevantes e que tem esse ativismo coletivo, como você bem denominou, né? E assim, vamos falar mais vezes, vamos ver se a gente faz coisas juntos. Eu estou muito constrangida de você nunca ter exposto aqui. E eu confesso que se depender de mim, acho que vai ser na hora certa, do jeito certo. Né? Vamos pensar assim para a gente aliviar a nossa consciência. Não, se não aconteceu ainda, porque não tinha que acontecer. Se vier a acontecer, é porque as energias... Mas eu sinto que vai acontecer. Eu sinto que vai acontecer. Muito obrigada, querido. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada por tudo isso que você entrega, pela consciência que você tem em relação à tua arte, o que ela diz sobre o mundo, sobre o meio ambiente e sobre a natureza. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, é uma grande honra. Tá aí, então. Tá aí, gente, essa entrevista maravilhosa, né, que a gente acabou de fazer. Já estou falando para a câmera aberta ali, o Santídio está ali no fundo, né, e aí, assim, queria dizer para vocês que eu vou para o intervalo comercial e já a gente volta com mais falando nisso, então não saia daí. Até já.